Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para a nossa casa, porque a gente está comemorando o aniversário, né? Dessa casa que nos acolhe tão bem, que nos ampara. E às vezes a gente está tão mal e a gente vem para cá e a gente melhora, né? A gente fica bem. Então é um dia muito especial e a gente fica muito feliz em receber todos vocês. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição chama Deus te abençoa. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos sem dúvidas com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Eu vou convidar a Vilma para fazer a prece para a gente. Vamos então, nesse instante, unirmos os nossos corações em agradecimento a Deus por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por nos darmos a oportunidade de nos encontrarmos nesta casa abençoada que nos acolhe há tantos anos. E hoje, esta noite, é de muita alegria, pois estamos aqui comemorando
43º aniversário desta casa. Tantos irmãos por aqui já passaram, trabalhadores, frequentadores, são inúmeras pessoas que vieram em busca do auxílio, das bênçãos de Deus, e vieram também em busca do trabalho com Jesus. Hoje, temos aqui na casa muitas equipes de trabalho, e por todas elas, Senhor, nós te pedimos que abençoe. Abençoe todos os trabalhadores, coordenadores, a diretoria da casa. São tantas transformações que passamos durante todos esses anos, mas tendo sempre Jesus como nosso guia e modelo. Assim, Senhor, nós te pedimos que abençoe a nossa noite, onde unimos os nossos corações em agradecimento por todo o trabalho que realizamos aqui, por todo o carinho, toda a amizade entre os companheiros, entre os trabalhadores e frequentadores. Aqui realmente é a família Neto. É uma família que podemos contar nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, todos os corações que vibram num só pensamento. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso amigo palestrante da noite, que fará o estudo. Então, que Jesus o ampare, o proteja e que Ele possa tocar cada coração aqui presente, tanto encarnados quanto desencarnados. Muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. E é muito prazer que a gente recebe o seu nome. Seja bem-vindo à casa. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então, o tema da noite de hoje é valorizemos a vida. Mas em especial atenção pelo mês de setembro, que a maioria das casas espíritas, dedicam esse mês no combate ao suicídio. Então, a Aliança Municipal Espírita, em conjunto com várias casas, orientou esse tema para que fosse abordado, porque se trata de um assunto extremamente atual. E no livro Obras Póstumas, no último capítulo, Kardec coloca que a humanidade reconhecerá o auge do planeta em transição planetária, vendo que muitas pessoas estão com transtornos mentais e cometendo suicídio. Haverá um número tão grande de suicídios que até entre as crianças isso será constatado. Então é algo preocupante, E a própria Organização Mundial da Saúde coloca que até 2025, está ali, nós já estamos findando 2024, 1/3 da população mundial padecerá de algum grau de depressão. E a gente vai ver que depressão tem um alto índice de associação com suicídio. E a sociedade, ela muitas vezes, ela não percebe os sinais e sintomas que uma pessoa desenvolve esse potencial suicida, a ideação suicida.
Vamos lá, está tendo um probleminha, mas dá para ver. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então Kardec coloca isso no livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 5. Essa afirmação de Kardec mostra que tem dois tipos de suicídio: o direto ou consciente e o suicídio indireto ou inconsciente, que não é tão inconsciente assim, né? O conceito é um pouco errado. Então, o suicídio pode ser uma morte imposta pela pessoa, planejada, por exemplo, pular de um prédio, tomar um veneno. Esse é o direto, é o consciente. E tem o indireto, pelos maus hábitos. Então, o Richard Simonetti, no livro Para Viver uma Grande Mensagem, ele fala do processo, né, de suicídio inconsciente, que muitos de nós não somos completistas. O que é ser completista? É estender a nossa vida física até o tempo planejado pela nossa programação reencarnatória. A maioria não atinge aquilo que foi planejado na espiritualidade. É um fenômeno exclusivamente humano. Nenhum outro animal comete suicídio, somente o homem. Por quê? Por causa que os outros animais são irracionais? Fala mais alto para eu ouvir. Por causa que os outros animais são irracionais? Sim, eles são irracionais. Mas o que dirige os animais? É o instinto. De onde vem o instinto? Da espiritualidade superior, de Deus. Se provém de uma fonte pura, elevada, como que essa causa pode dar errado? Então o instinto não erra. A partir do momento que nos tornamos espíritos, temos os instintos nos influenciando? Sim, mas passamos a desenvolver a racionalidade, o intelecto. Por conta do intelecto, nós utilizamos ele para práticas negativas, porque ainda não somos espíritos moralmente elevados. Mundos mais adiantados do que a Terra, onde o espírito é moralmente, intelectualmente elevado, ele não comete erros. Não existem suicídios, crimes nesses mundos. Por quê? A moralidade é o leme da inteligência. Então, nesse mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo regenerado, nós ainda temos a facilidade de errar. Por isso que o mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Já no próximo mundo regenerado, o bem passa a predominar sobre o mal. Porque os espíritos mais lapidados passarão a habitar a Terra em maior proporção. As mulheres possuem mais tentativas de suicídio que os homens. Então as mulheres, né, têm a prática, né, têm a percentagem maior de tentar o suicídio. Mas os homens morrem mais que as mulheres cometendo suicídio. Por quê? Porque a mulher, normalmente, ela escolhe métodos falhos. Cortar o pulso, tomar medicamento em excesso. Os homens não. Usam métodos mais contundentes. Mas as tentativas são maiores no grupo feminino. Profissões com maiores índices. Líderes religiosos, policiais, políticos, psiquiatras, são uma classe onde tem uma incidência maior de suicídio. E a gente vai ver que o estresse, a ansiedade, o materialismo impõem uma condição mais direta para a prática do suicídio. 50% das pessoas que tentaram o suicídio e não conseguiram, tentarão novamente.
Então, não é porque a pessoa, né, não conseguiu, passou por um tratamento, um apoio, que devemos ficar sossegados. Não. Essa pessoa tem mais fragilidade, mais predisposição para esse ato. E muitos que cometem ou tentam cometer o suicídio atualmente, em outras encarnações, provavelmente assim o fizeram. Então, perceba, né, que de encarnação em encarnação nós vamos o quê? Melhorando. Mas não significa que nós resolvemos todas as questões, todas as problemáticas existentes em cada um. Fatores predisponentes ao suicídio. As biológicas. Então, existem um grupo, né, da medicina, da ciência, que acham que quem tem tendência em cometer o suicídio tem uma característica genética própria. Né? É algo que está sendo estudado e a comprovação ainda não existe para isso. Tem questões psíquicas. Então, nós somos um ser que, na nossa essência, é psíquica, é a expressão da alma. E tudo que nos corrói moralmente, psicologicamente, é fator negativo, é fator predisponente para o suicídio. Então, uma pessoa que passa por um grande abalo emocional, a perda do ente querido, a perda do emprego, separações, perda do seu patrimônio, tudo isso leva à inquietação do espírito. O espírita é o que menos comete suicídio dentre todas as religiões que tem no Brasil. Mas não significa que o espírita, ou o frequentador, ou o trabalhador de uma casa espírita, não cometa suicídio. Já temos, né, casos, descrições sobre isso. No entanto, o que diferencia então? Por que na linha, né, da doutrina espírita isso acontece com menos frequência? Porque nós já temos entendimento da vida futura, diferente de outras religiões, em que muitos, será que é mesmo? A vida continua? Depois do túmulo realmente a gente vai estar vivo? Tem gente que tem essa dúvida. O Kardec, ao propor, né, a finalidade da doutrina espírita, ele coloca que uma das principais finalidades do espiritismo é destruir o materialismo. Então nós vamos ver que boa parte dos suicidas são materialistas, ou têm comportamento materialistas. Não desenvolveram em si o conhecimento da espiritualidade, não agem de uma maneira de serem designados espiritualistas. Então, aquele que tem essa fé, essa certeza da vida futura, vai entender que todo problema ele é passageiro. Toda a conturbação em nossas vidas é um elemento de prova ou expiação programada pela espiritualidade. Se assim não fosse, nós deixaríamos de dizer que Deus é amor, é justiça, é misericórdia, é bondade. Então, tudo nos chega de acordo com a nossa necessidade. E lembremos que boa parte das nossas aflições nós pedimos no mundo espiritual. Lá nós temos plena lucidez das necessidades que nós devemos experimentar na Terra. Ah, eu sou orgulhoso, vai ter uma situação para diminuir o meu orgulho. Ah, eu fui gastador, eu vou reencarnar num lar pobre, vou passar por necessidades, vai faltar o necessário. Ah, eu usei a beleza e prejudiquei muita gente, eu venho com uma condição longe da beleza. Então perceba que as provas e expiações que nós sugerimos do lado de lá, e vem o véu do esquecimento, nós nos revoltamos, nós nos desesperamos perante aquilo que a gente sabe que é melhor para cada um de nós. E por último, as causas sociodemográficas.
E tem um dado interessante: o Brasil não é o país que mais pratica suicídio no mundo. Muitos acham que o suicídio está ligado à pobreza, à miséria, e não é. Os países que são pobres, né, que estão em desenvolvimento, subdesenvolvidos, têm índices de suicídio para cada 100 mil habitantes muito menor que Estados Unidos, Canadá, Rússia, Japão, Suíça. Então, estes países que são considerados desenvolvidos têm índice de 10, 12, 15 para cada 100 mil habitantes. A média do Brasil é em torno de 6 suicídios para cada 100 mil habitantes. E o estado que mais pratica suicídio no Brasil é o Rio Grande do Sul. As regiões onde o clima predominantemente frio, onde o sol desaparece por meses, é um ambiente que biologicamente influencia nos nossos hormônios, no nosso comportamento, né, do dia a dia. Então, isso também é um favorecedor. Todo país em que você impõe, por exemplo, uma competição muito grande na escola, no trabalho, onde você é muito cobrado, exemplo, o Japão, o índice de suicídio é muito grande. O Japão tem um Monte Fuji, que muitos conhecem, né, pelas fotos, e que ao lado desse Monte Fuji tem um estacionamento para visitar o parque. Toda vez que os funcionários veem um carro que está ali abandonado por mais de um dia, pode procurar que tem alguém que suicidou naquele parque. Então é muito alto o índice nesses países. E tem as causas espirituais, porque é inegável que a influência espiritual negativa contribui para a ideação suicida, né? A influência espiritual. A depressão é a principal causa associada ao suicídio, como nós já falamos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial terá algum grau de depressão até 2025. É a doença mais onerosa na atualidade. Não é o câncer, não são as doenças crônicas, mas sim a depressão. Então, há 50 anos atrás, era raríssimo conhecermos alguém que tinha o diagnóstico e realizava algum tratamento para a depressão. Hoje é comum. Né? Principalmente porque é uma doença que afasta a pessoa do trabalho por muito tempo, né? Também. As medicações são caras, terapia é cara, psiquiatra é caro. Nós vamos ver o tratamento que é importante, o suporte que é necessário e que muitas vezes isso é negligenciado, porque a nossa medicina ocidental, ela trata a doença, não trata o doente. Ela é muito dirigida pelo medicamento e não perceber, né, nas entrelinhas aquilo que motivou e causou a depressão. Então a gente vai ver, existem causas hormonais, causas sociais, causas psíquicas, causas obsessivas. É um conjunto. Mas a doutrina espírita é clara em todo o tratamento. Nunca abandonar o tratamento médico. O tratamento médico é primordial, associado sim ao tratamento espírita. E a conjunção, a somatória dos dois tratamentos contribui para a melhoria e, quiçá, a cura, né, da depressão. 40% a 50% dos suicídios estão associados à depressão. Então, quase a metade, né, dos suicídios que ocorrem no mundo, que era, há algum tempo atrás, a cada 40 segundos, uma pessoa suicidava. Hoje é muito mais. Esse tempo diminuiu. Então, toda pessoa que consome o ato do suicídio, ele vai passar por 3 fases. A ideação, ou seja, a sugestão da mente. Eu acho que eu vou resolver o meu problema, né? Depois ele tem a intenção, fala, não tem dúvida mais, eu vou praticar esse ato.
e o planejamento. Então, são etapas que, direto ou indiretamente, quem convive com uma pessoa que está nesse quadro, 90% dá para perceber. Então, uma pessoa que está com a ideação, está caminhando para o planejamento, ela tem sinais e sintomas que vai cometer esse ato. Poucas pessoas não demonstram isso, mas a grande maioria, sim. Então, se alguém fala para nós, eu vou me suicidar, leve isso a sério, porque isso já é uma ideação que pode caminhar para a consumação. Suicidas são pessoas com descrença em si e na vida em Deus. Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. O pensamento suicida cria um campo mental favorável à sintonia com semelhantes, deprimidos e suicidas e obsessores. É a ideação suicida. Então, toda pessoa que desenvolve esse pensamento, a espiritualidade é capaz de ver os nossos pensamentos, entender os nossos pensamentos. Então, é a lei da sintonia. Se alguém está caminhando, né, com essa ideação, o que vai aproximar, o que essa pessoa vai atrair? Espíritos que foram suicidas, adversários de outras encarnações que querem nos prejudicar, ou seja, a ideia do suicídio, a depressão em si, ela leva o quê? Um esgotamento de energia. Se a gente olhar para uma pessoa que está no auge da crise da depressão, é como se aquela pessoa tivesse o quê? Apagado a luz dela. Ela muda a característica. O olhar é diferente, a face é diferente, os hábitos mudam, não tem cuidados pessoais, o ritmo do sono muda, ou dorme demais ou não dorme, a alimentação também muda. Então a pessoa passa o quê? A ter sinais e sintomas desse processo. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Kardec traz esse assunto, intitulado Suicídio à Loucura. Então ele trata esse assunto dos itens 14 a 17. Vamos ler aqui um pedacinho do 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, na primeira frase, Kardec resume qual que deve ser o nosso comportamento. O que nós devemos fazer para ter uma prevenção contra o suicídio e a loucura. Então, a calma e a resignação fortalece também a nossa fé. Aquele que entende que a vida, né, nós estamos aqui num momento, né, de uma experiência física, material, que isso vai passar, e a nossa residência, a nossa origem é espiritual, tem a fé no futuro, ou seja, a certeza que vai continuar vivo. Então, esse que desenvolve essa certeza, que age naturalmente dessa forma, ele tem uma resistência maior ao suicídio. Item 15. O suicídio é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ou seja, quem suicida estava descontente com alguma coisa. Nenhuma pessoa que comete suicídio queria morrer. Mas como? Queria livrar-se do problema. É totalmente diferente. Eu quero me matar. Você quer matar por quê? Você não gosta de você? Não, eu quero me livrar disso que me oprime, que me faz ficar triste, deprimido. Então a pessoa quer livrar de algo, submetendo ao corpo físico o maior constrangimento.
E a gente vai ver duas coisas que acontecem com quem suicida. A primeira delas, a decepção. Ele não conseguiu livrar do problema. Segunda, o problema era difícil para resolver, vai ficar mais difícil. A vida era complicada, o suicídio vai dar um ingrediente na maioria dos casos, há casos que existem atenuantes, tá? Em que a pessoa poderá resolver isso. Então, nenhum suicida é condenado eternamente. Não existe isso. Todos nós, quando falecemos, nós vamos passar por um período chamado perturbação. Estou certo? O que eu estou vendo? Não estou sentindo isso? Estou confuso? Onde que eu estou? Vamos passar por isso. A grande maioria. Quem comete suicídio, esse tempo de perturbação é maior. Segundo alguns autores, a melhor morte é a morte natural. É aquela bateria que vai descarregando, perdendo a carga. Falência de múltiplos órgãos. A alma sai leve, fácil. Às vezes, até antes do coração parar de bater, o paciente já tem contato com entidades desencarnadas, ali prontas para recolher. Mas aquele que parte pelo suicídio, o seu fluido vital está altíssimo, é como se a bateria tivesse plena carga. Então, a programação reencarnatória de uma pessoa, por exemplo, você vai viver 80 anos, vou te dar esse corpo e ele vai funcionar mantendo a sua energia vital até os 80, para você desencarnar com 80 anos. Comete o suicídio com 40, ele vai ter um período de perturbação mais ou menos 40 anos. André Luiz, que na cabeça dele não tinha cometido suicídio, mas os espíritos o acusaram de suicídio. Você é um suicídio. Mas por quê? Ele abusou da saúde, da sexualidade. E ele desencarnou, antes do tempo previsto, programado. Ele foi um incompletista. Então, ele passou 8 anos no umbral para se adaptar, ter condições de ser polido. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. Então, é aquela história, A gente não conhece intimamente o problema e o comportamento frente a esse problema nos outros. Até em nós é difícil, imagina nos outros. Então uma pessoa pode, com um pequeno problema, se desesperar, que para nós não é motivo de desespero, mas aquela pessoa, a sua psique, a sua bagagem não permite uma resistência maior. E o item 16. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a covardia moral. Então, muito cuidado, aos educadores, aos pais, porque nós temos que fazer a educação ser transmitida aos nossos tutelados de uma maneira a fortalecê-los moralmente, eticamente. Porque se a gente pensa do lado, vou dar isso aqui de material, eu não vou deixar ele passar a dificuldade não, eu vou fazer isso por ele, nós criamos filhos moralmente fracos. E esse moralmente fraco, na primeira ventania, ele vou falar tempestade, cai. Brigou com a namorada, vou suicidar. Eu sofri bullying na internet, nas redes sociais. Aconteceu isso recentemente em Araguaia. Então, a covardia moral, muitas vezes a gente tem que deixar os filhos
passarem por provações, dificuldades, terem frustrações. Quem é bem sucedido na vida, né? Que trabalhou, se esforçou, conquistou alguma coisa honestamente, né? Adquiriu propriedades legítimas, passou por frustrações. Se a gente dá tudo de mão beijada, não sabe falar não, não é a hora, né? Serve tudo, esse filho, essa filha vai ter fraqueza moral. Isso é claro. Psicologicamente falando, né? Os psicólogos têm uma frase forte que diz o seguinte: se você quer ter uma pessoa delinquente dentro de casa, dê tudo que ela pede para ela. Se você fizer esses desejos, você está afundando a educação dessa pessoa. E quem educa são os pais, não é a escola. A escola instrui. É muito diferente de educação. Item 17. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. Olha a certeza da compensação, do esforço. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que se esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com pessoas de sua feição. Então tem gente que pensa, vou me matar para encontrar com fulano. Aí que não encontra mesmo. Porque os ambientes espirituais são diferentes, né? Então, de acordo com nós morremos fisicamente, nós vamos adentrar no mundo espiritual da mesma forma. O Chico Xavier falava que a morte não santifica ninguém. Nós vamos levar as imperfeições morais, as virtudes, como a gente era na Terra. Morrer é simples mudança de endereço. A essência vai ser a mesma. Que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, isso que a doutrina espírita tenta, né, esforça para que tenhamos compreensão disso. Então, como a gente comentou, um dos primeiros fatos que o suicida percebe é o desapontamento. Está lá na questão 957 do Livro dos Espíritos. Pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Então, todo suicida terá a mesma pena? Não. Cada um é diferente. Cada um foi motivado, né, por uma situação diferente para cometer esse ato. Se na nossa justiça humana ela julga de acordo com a intenção, né, a gente tem coisas que agravam o ato e tem coisas que amenizam o ato. Então a gente tem agravantes e atenuantes. A mesma coisa com a justiça divina. Uma pessoa que é esquizofrênica e na crise da esquizofrenia comete suicídio, ele vai ter o mesmo peso, será julgado da mesma forma que uma pessoa teve todo o tempo do mundo para refletir e não fez? É diferente. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, ou seja, no mundo espiritual. Outros em uma nova existência, nova reencarnação, que será pior do que aquela cujo curso interromperam.
tratamento da perturbação espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, a questão 155A. Pergunta: a separação se opera instantaneamente por uma transição brusca? Separação do quê? O espírito do corpo, que é a verdadeira desencarnação. Isso opera de imediato, brusco? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, a morte física nem sempre é no mesmo instante da desencarnação. Quanto mais materialista for a vida daquele espírito, mais dificuldade ele terá em desencarnar. Então, existem espíritos que ficam presos ao corpo físico durante meses, anos, décadas, até conseguirem se desatar. É porque falta bondade do Pai, da assistência da espiritualidade? Não. Eles estão ali a todo tempo. O problema é que quem desencarna dessa forma não consegue nem perceber o mundo espiritual. Imagine um trauma. Uma pessoa que deu um tiro contra o crânio. Ele vai ouvir aquele tiro, vai sentir, a penetração do projétil durante muito tempo. Mas por que não socorre? Não está em condição de ser socorrido naquele momento. Numa crise, numa perturbação grave, a oração é o melhor tratamento. Enquanto que algumas igrejas não rezam missas, por exemplo, para quem suicida, o Espiritismo vê o contrário. São as vítimas mais necessitadas de oração. Porque a oração, sim, tem esse poder de amenizar o sofrimento. Ilusão de estar encarnado. Alguns espíritos têm a sensação que estão ainda vivos, presas ao corpo. Questão 952. Comente o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém aqui já não podia resistir por havê-las, o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Os vícios, por exemplo, alcoolismo, drogas ilícitas, isso apressa a desencarnação. Resposta: é um suicídio moral. Não percebes que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus? Então isso aqui é um suicídio indireto. Então aqui a gente conclui o seguinte: que tem suicídio indireto, que ele será penalizado muito mais do que um suicídio direto. Então, se aquele suicídio direto foi tomado num momento de loucura, de perda do controle, será amenizada a pena, será um atenuante. Mas esse que sabe que consumindo droga, tendo maus hábitos, ele vai apressar a sua morte física, ele também passará a ser um suicida. Questão 952A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Do lado de lá, nossa consciência expande. Lá nós nos vemos como nós realmente somos. Mitos e verdades sobre o suicídio. O suicida quer morrer? Não. Isso é mito.
O suicida quer parar de sofrer. Verdade. Quem pensa em suicídio sempre parece deprimido. Mito. Os sintomas variam e a tristeza pode ser escondida. Tem pessoas que não demonstram. Verdade. Quem ameaça suicidar-se não fará. Mito. Quem ameaça suicidar-se está com necessidade de ajuda. Verdade. Está pedindo socorro. O suicídio é sempre impulso e acontece sem aviso. Mito. Falso. O suicídio pode ser planejado e os indivíduos dão indícios da ideação suicida. Verdade. Então, quem tem olhos de ver, percebe, ó, aquele ali tem um potencial suicida. Falar de suicídio pode dar a ideia de suicídio à pessoa. Falso. Então, se o problema existe, a gente tem que falar do problema. É necessário reconhecer o estado emocional do indivíduo, pois diminui o estresse e a ideação. Isso é verdade. Por isso que o atendimento fraterno ele é importantíssimo. E muitas vezes a gente tem que ser mais ouvidos do que conselheiro. Porque é no ouvir que a gente vai identificar os problemas. Aquilo que é mais importante a ser orientado. Então, os contextos sociais de proteção. Apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos. Utilizar a religião, né? As culturais e étnicas. Envolvimento na comunidade. Então, existem pessoas que têm o quê? Ociosidade. Isso é um veneno, né, para a saúde. E a ideação suicida pode aparecer. Aquele que se envolve com um trabalho, com uma ocupação, é um preventivo contra o suicídio. Então, envolvimento na comunidade. Integração social, como por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer. Acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Estresse social e profissional. Problemas com a família, com as relações sociais em geral. Trauma, tal como abuso físico e sexual. Perdas pessoais. Então, uma pessoa que sofre abuso, tem trauma, isso pode contribuir, ser um indutor da ideação suicida. Então, por isso que a conversa, né, o desabafar, expor os medos, os conflitos é muito importante. Questões relacionadas à orientação sexual. Os homossexuais têm um índice de suicídio muito maior na sociedade do que o grupo heterossexual. Então, um cuidado maior. Sentimentos de baixa autoestima ou desesperança. Perturbações mentais. Uma pessoa que tem, por exemplo, psicose maníaco-depressiva, que tem esquizofrenia, que tem depressão, tem maior índice de suicídio. O uso de drogas lícitas e ilícitas. O alcoolismo, drogas tipo cocaína, heroína, maconha, e isso aumenta o índice de suicídio. Bullying, exposição ao suicídio de outras pessoas, acontecimentos destrutivos e violentos, tipo guerras, catástrofes e desastres, excesso do uso de redes sociais, internet. Já tem trabalho mostrando que os jovens que usam a internet num tempo maior do que 2 horas por dia, têm um maior índice de suicídio. Eles se tornam mais depressivos. O seu sistema neuroendócrino se modifica, se tornam mais solitários. Então, é um fator predisponente. Celular, computador, tablet, videogame. Tem jovens que passam horas e horas jogando. É um fator negativo. O que fazer? Então, oração, que nós já citamos, né, que ela é poderosa.
não julgar aquele que tem ideação suicida ou que tentou o suicídio, apoio aos familiares e amigos, acompanhamento médico e psicológico, tratamento espiritual, né? Nós não sabemos se esse caso está associado a uma obsessão, evangelho no lar, porque a prática contínua do evangelho no lar é um preventivo, né? Ali nós estamos recebendo a visita de espíritos superiores, estamos recebendo um passe, estamos recebendo a harmonização no nosso lar. Então é muito importante. Pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem dele próprio, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, o maior direito natural do homem é de viver. Sem viver, nós não evoluímos. Sem reencarnar, nós comprometemos a nossa evolução espiritual. Então, gratidão a Maria, nossa Mãe Santíssima, que é a coordenadora, né, das regiões onde recebe os suicidas. Então, a Mãe de Jesus é uma coordenadora amorosa para todos os filhos que partiram em dificuldade. E como eu disse anteriormente, não é uma condenação eterna, é um caminho mais difícil que deverá trilhar, mas sempre amparados, sempre com uma nova oportunidade de fazer corretamente aquilo que não foi feito anteriormente. Então, que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja. Muito obrigada, seu Rondon, por nos trazer um assunto tão difícil, mas tão necessário nos dias de hoje, né? É um assunto bem necessário. Eu vou convidar o Luiz para fazer o encerramento, a prece final e também o passe hoje, que vai ser coletivo, tá? E antes, parece que o seu Caju quer falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Hoje é nível de um personagem muito importante para todos nós. Essa casa nos acolhe no hospital, principalmente para os trabalhadores. É o maior hospital. Hoje completamos 43 anos. Nós fazemos parte do Paulo Apóstolo. Nós emancipamos e depois, quem quiser ver como é que era o início de tudo, lá no mural lá atrás, tem a nossa casa como era antigamente. E por falar em suicídio, essa casa é um hospital emergencial para suicidas, para depressão e para problemas emocionais. Toda segunda e toda quarta nós temos o tratamento às 20 horas. E quem mais é favorecido somos nós trabalhadores. Por isso nós não poderíamos nunca esquecer o nível da nossa casa. É muito importante para a gente. Na nossa casa, quando é aniversário de um familiar, nós esquecemos. Nós amamos muito. Aqui não é diferente. Nós estamos pleiteando arrumar a parte jurídica da casa, regularizar a situação da casa. E tem uma pessoa muito importante que sempre nos apoiou, doando essa parte através dos projetos e através indo e voltando para a prefeitura. É o Caju. O Caju é uma pessoa que abençoadamente, ele nos auxilia, faz essa caridade fraterna para a gente. E nós estamos conseguindo regularizar a nossa casa. Entra o presidente, sai o presidente e o esforço é o mesmo. Entra o trabalhador, e o esforço é o mesmo. Porque nós precisamos, temos que regularizar a parte jurídica da nossa casa. E o Caju hoje quer falar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Por favor, Caju. Muito obrigado por me dar a palavra. Eu havia preparado há 3 dias atrás, eu queria pedir uma reunião
na casa, os dirigentes, né? Mais alto. Mais alto. Eu pleiteava, há 3 dias atrás, um pedido para ter uma reunião com os dirigentes da casa, os trabalhadores internos da casa. Mas aí eu recebi uma notícia assim, tão fantástica, eu falei, eu não. Hoje é o aniversário dessa casa. Olha, eu dedico muito tempo, há muito tempo, aos trabalhos dessa casa. Mas eu não sou assim, como se diz, muito dedicado, não. Eu sou meio fora, meio relapso, mas eu continuo com as garras firmes nesse processo de concretizar a ideia e a documentação sadia para casa, para essa casa. Eu queria fazer isso com poucas pessoas, que seria quem dirige a casa. Mas aí surgiu a ideia, falando, é aniversário, então eu vou levar uma boa notícia. Eu estou com toda a documentação desta casa aprovada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, que a gente está lutando para isso, já tem aproximadamente 10 anos ou mais, né? Estou com essa documentação toda prontíssima assim, na minha mão, graças a Deus. Foi uma luta muito... Nós não quisemos dar antes, não. É com o nível da casa. É presente para os trabalhadores e para a casa. Aí a oportunidade veio, né? A reunião vai ser assim, não é só os dirigentes da casa, não. A reunião é com vocês, todos vocês. Pertence aos trabalhos da casa. E estar junto conosco, trabalhando pela casa. A segunda fase, agora é o seguinte: a Prefeitura aprovou tudo, todos os projetos que nós fizemos e acabou. Quer dizer, agora, oficialmente, né, a casa existe. Nós temos condição de ter a BITS e tudo aquilo que vem, as várias diretorias, né, vem lutando e não conseguimos. Hoje nós conseguimos essa implementação. Agora, vamos coletar todas as assinaturas que precisa desse processo para encaminhar para o cartório e logo em seguida nós teremos a certidão de propriedade válida e bonita e perfeita, que leva a documentação perfeita do senhor. Okay? Essa é a notícia que eu trago muito assim, porque é um presente muito grande para o aniversário da nossa casa. Porque nós só tínhamos o documento do terreno quando foi doado na boneca. Hoje, pode falar. Há um detalhe, só que eu me emocionar, nós temos o terreno, 500 metros quadrados, né? Só que a construção antiga, ela chegou a 1,10 m para uma outra área. Isso é espírito, hein? Porque é espírito, hein? Aí aconteceu o seguinte: a Prefeitura não aprovaria nenhum processo, nenhum projeto, se essa área que nós invadimos, na linguagem da Prefeitura, que nós invadimos, se essa área não fosse legalizada e em concordância com os vizinhos. Certo? Bom, então começou uma luta, essa luta demorada. Conseguimos, então, oficializar a existência de mais 1,10 m nesta casa para dar toda a documentação que estava faltando para a gente legalizar o nosso processo. Jasmar, por favor. Obrigado, presidente. Jasmar. Aqui, né?
Obrigado. Meus queridos irmãos, onde tem comemoração, onde tem felicidade, onde tem agradecimento, tem a prece. Porque a prece, ela é bem-vinda em todo e qualquer instante. E neste momento, com certeza, ela não poderia ter faltado. Nós não vamos falar de saúde, de doença, de situação financeira, nós vamos falar de agradecimento. Nós vamos levar o nosso pensamento a Deus e falar assim: ó Mestre Jesus, nós, trabalhadores da Seara de Cristo, imbuídos do núcleo espírita Paulo Deus, com amor, com carinho, com dedicação, disciplina, transparência, estamos aqui hoje para agradecer a dádiva de fazer parte desse trabalho, onde começou por alguns tijolinhos do passado. Que Deus abençoe esses trabalhadores que deram início, que colocaram os primeiros tijolinhos, que essa energia de hoje possa chegar a cada um deles. Entra presidente, sai presidente, entra trabalhador, sai trabalhador. E chegamos hoje a 43 anos de emancipação. Obrigado, Jesus. Obrigado aos Espíritos que nos deu forças. Apesar de todo o problema financeiro, nós sempre superamos, nós sempre vencemos. Todos nós. É um mérito em conjunto. É um trabalho de formiguinha. É todos iguais nesse trabalho. Então hoje nós estamos aqui para receber esse passe coletivo e posteriormente um passe gasto lá fora. Vamos levar o pensamento a Deus, vamos nesse instante agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá e a oportunidade de ser útil, de trabalhar na caridade fraterna. E com a oração que Ele nos deixou, a gente possa trazer lá do fundo do coração, com muito amor, com muito carinho, essa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, nós ganhamos 2 Renegades, 2 Jeep Renegade, e nós vamos sortear agora, né? Claro.